E olha só, Brasil, Nicolas Ferreira dá entrevista logo após a eleição ali na Câmara e no Senado. Ele deu uma entrevista importantíssima e vai falar sobre algo sério aqui que está para ser votado ali em Brasília. Uma medida que pode colocar Nicolas como um futuro candidato para 2026 para a presidência do Brasil. Isso mesmo, um projeto de lei que está ali em Brasília que pode diminuir a idade para ser presidente no Brasil. E aí Nicolas Ferreira poderia disputar já em 2026. Olha só, pessoal, que notícia! Ou então para o Senado ou até mesmo para o governo de Minas Gerais. Vamos ver essa matéria aqui e ele ainda alfinetou o Lula, Moraes. Essa entrevista foi sensacional logo depois ali da eleição para presidente da Câmara dos Deputados e para o Senado Federal ali em Brasília. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e eu quero que você coloque aqui sua opinião. Você quer ver Nicolas Ferreira como presidente do Brasil futuramente, que não for agora em 2026 ou 2030, 34, coloque aqui nos comentários e vamos para essa matéria que está pegando fogo. No vídeo do Pix, logo depois, o deputado federal mineiro Eros Biondini apresentou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a idade mínima para disputar a presidência da República, colocaria o senhor em condições de disputar em 2026, por exemplo. O senhor acha que essa PEC vai pegar ou não vai pegar? E se pegasse, o senhor teria disposição de disputar já nessa próxima eleição ou não? Não disputa a presidência da República. Isso fica a cargo, obviamente, de pessoas muito mais experientes, pessoas que já passaram por uma vida pública de longa data, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro. O que, de fato, me atrai nessa proposta é para o Senado, que reduz para 30 anos. Vejo que o Senado está sendo, infelizmente, um fiel da balança leve com relação aos atritos que o STF tem gerado no nosso país, um desbalanço da democracia. O ministro Alexandre de Moraes tem cometido crimes, não somente reconhecidos nacionalmente, mas internacionalmente. E a gente sabe que o Senado é o competente para poder julgar o ministro do STF em caso, por exemplo, de impeachment. Então seria, para mim, um prazer gigantesco poder trabalhar aqui dentro para pautar e para poder votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para mim seria uma satisfação muito além pessoal, seria uma satisfação da população brasileira representada na minha pessoa e da oposição aqui nessa casa. O senhor acha que essa PEC vai ter assinaturas suficientes para ser apresentada e depois vai ter votos aqui no Senado, já que a casa é só de políticos mais velhos, normalmente não, já essa proposta não foi apresentada não somente pelo Eros Biondini, já foi apresentada há muito tempo atrás por outros parlamentares, inclusive de esquerda. Eu vejo que para ser governador de um estado você precisa de 30 anos. E você não pode, com 30 anos, estar aqui no Senado representando o seu estado. Então eu acho, assim, no mínimo incoerente no sentido legislativo e político. Eu vejo que é possível sim, até mesmo porque precisam de 171 assinaturas. A gente já está coletando, como é o Eros que está coletando, não sei a quantidade exata, mas atualizo aí futuramente. E vamos trabalhar para que a gente consiga chegar até aqui. E não somente pensando em mim, mas tem outros também no Brasil todo que têm 30 anos e que, se possível, podem também concorrer ao Senado. Deputado, depois que trocou a Secretaria de Comunicação do governo, saiu Paulo Pimenta e entrou Sidônio Palmeira, algumas movimentações já aconteceram, como, por exemplo, deixar as redes sociais do governo, do Lula, mais descoladas, e hoje os ministros do presidente Lula chegaram aqui ao Congresso Nacional com um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros", a exemplo da clássica frase de Donald Trump, "Make America Great Again", que significa, faça a América grande novamente. E o senhor acha o que dessa história, de estratégias similares às da direita? Olha, eu dei um seja bem-vindo ao Sidônio. No dia que ele assumiu, estava aí com o meu vídeo de mais de 325 milhões de visualizações. Passei, inclusive, o Lula no Instagram de quantidade de seguidores. Não é de seguidor por seguidor, não estou aqui me exaltando, mas mostrando que a população brasileira segue mais um deputado federal do que o presidente da República do seu país. Isso é, no mínimo, um sinal. Ele é uma pessoa que claramente está desconexa da realidade, né? Fazer um boné com a mesma característica de identidade visual do Donald Trump para poder defender a esquerda, o Sidônio é meu parceiro agora, eu quero que ele continue. Não demitam o Sidônio, ele tem que continuar no governo Lula, juntamente com a Janja, a Janja é a nossa camisa 10. Ele é o nosso capitão, camisa 9. São os jogadores mais que especiais nesse governo Lula. Continuem, porque está dando muito certo. O presidente, confia. O senhor acredita na reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? E o senhor acha que o crescimento do senhor nacionalmente, em algum momento, pode incomodar o clã Bolsonaro ou não tem nada disso? Olha, com relação à elegibilidade do Bolsonaro, acredito que é possível. O Bolsonaro não está podendo ser elegível por quê? Porque ele foi achado dinheiro na cueca dele, porque ele, enfim,
fez mensalão, ele desviou emenda parlamentar, não, porque ele fez uma reunião com o embaixador. Quanto abuso de poder político fazer reunião com o embaixador. Então, eu vejo que é possível sim, o TSE vai ter uma nova configuração com novos presidentes, que é o Cássio e o André Mendonça, acho que é possível. E com relação a ciúme, inveja de clã Bolsonaro, eu acho que isso aí é simplesmente atrito que a mídia quer criar, ter um bom relacionamento com o presidente Bolsonaro. E a gente, mais uma vez, continua fazendo o nosso trabalho e, enfim, é nisso que eu estou focado. O Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, aqui na Câmara dos Deputados, dia de votação e decisão para a troca das presidências, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. A eleição no Senado já aconteceu, foi eleito Davi Alcolumbre e Hugo Mota também foi eleito na Câmara dos Deputados, tudo como previsto. Qual que é a sua avaliação desse cenário? Como é que está a relação da oposição com essas duas peças importantes? Olha, naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten, um amigo, uma pessoa que tem defendido causas seríssimas aqui no Brasil, porém, acreditando no acordo que o Bolsonaro fez juntamente com o Hugo Mota, que é do Republicanos, e confesso que não sei todos os trâmites desse acordo, eu espero que seja de fato aí o melhor para o Brasil, visto que algumas pautas como anistia, como defesa das prerrogativas dos deputados, espero que esteja no bolo dessa negociação, para que a gente de fato consiga avançar aqui na casa a respeito desses temas. Deputado, eu conversei agora há pouco com a deputada Dandara, que é do PT, também de Minas Gerais, e ela disse que na reunião que eles tiveram com o presidente Lula, ontem à noite no jantar, Lula disse que não é para ser estilo paz e amor com os considerados extremistas. Qual que deve ser a relação entre base do Lula e oposição aqui no Congresso Nacional? É engraçado, né? Ele prega pacificação e fala que não tem que ter... Qual que foi a palavra que ele usou? Não tem que ter moderação, né, com os extremistas, né? Para ele todo mundo é extremista, né? Todo mundo que discorda do PT se torna um extremista ou divulgador de fake news, né? Eles não suportam a verdade. Eu não tenho problema nenhum. Eu nunca fugi de debate, nunca fugi de atrito. Pelo contrário, quanto mais torcida contra, acredito que a gente joga melhor. E até mesmo porque a verdade ela prevalece sempre. No caso, por exemplo, aí do vídeo do Pix, que ultrapassou as barreiras aí de Estado, de nação, de 325 milhões de visualizações, mostrou bem claro que as pessoas estão insatisfeitas. Um dia depois, né, no 16 de janeiro, mostrou uma queda gigantesca da aprovação do Lula, porque as pessoas estão atentas, as pessoas não estão mais caindo nessa enganação que é prometer picanha e nunca entregar, que é prometer isenção de imposto de renda e também nunca entregar, falar que vai ter sigilo e depois não vai ter. Pro Bolsonaro, tirou o dele, mas colocou no Lula, ou seja, é uma incoerência muito grande e as pessoas estão atentas a isso. O senhor acredita que vão conseguir levar adiante o projeto da anistia para aqueles do 8 de janeiro ou não? Como é que vai ser isso? Olha, eu espero que sim, tem que ter clima aqui na casa para isso, não dá somente para pautar e perder. Eu vejo que quando as pessoas sensibilizarem com as histórias, com o que está acontecendo, elas vão entender que não se trata de passar pano na cabeça de criminoso, até mesmo porque eu nunca vou fazer isso. Para mim tem que ser punido, só que tem que ter proporcionalidade. A esquerda já cansou de fazer baderna aqui nesse Congresso, inclusive até em outros locais, como a Avenida Paulista, os Black Blocs, e nunca tomaram penas como estão tomando agora. A gente está vendo aqui no Brasil traficantes serem soltos, estamos vendo aí políticos, né, que estavam presos e não tem ninguém agora mais preso, como por exemplo o pessoal da Lava Jato, que desviou bilhões de estatais, e a gente percebe claramente de que essas pessoas estão tomando essa pena desproporcional, coisa que nem estuprador, que homicida toma no Brasil. Por quê? Porque eles estavam de verde e amarelo e obviamente são da direita. É lamentável a atitude de todos eles, um dia triste para o Brasil de 8 de janeiro, mas que a justiça seja feita no caso de cada um deles. O presidente Lula falou que o senador Rodrigo Pacheco, disse isso claramente numa entrevista coletiva essa semana, é o candidato dele ao governo de Minas em 2026. Como é que a oposição recebeu essa fala? Como é que o senhor recebe essa fala? O senhor acha que Pacheco é competitivo, não é? Eu acho que quem tem que receber essa notícia é o Pacheco. Ele diz que é um sonho antigo, é um sonho de todo político, enfim, de governar o seu estado. Eu vejo que ele decepcionou os mineiros. Não tem, de fato, envergadura moral para poder apontar o dedo na cara de ninguém a respeito das defesas da democracia e dos anseios das pessoas, principalmente dos mineiros. Votamos nele para poder tirar a Dilma, mas prefiro a Dilma, pelo menos ali ia fazer a gente rir. E o Pacheco, de fato, não tem liberdade para poder andar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vejo que, sim, ele é um cara extremamente competente em termos técnicos, de direito. Isso aí é inegável, não vou ser cego, injusto de reconhecer isso.
Porém, a política não é feita somente de tecnicidade, mas é feita de diversas outras virtudes que eu acho que carecem nele. O que você acha que vai ser prioritário o projeto que vai gerar polêmica nesse primeiro semestre? O Lula deve enviar isenção para trabalhadores que ganham até 5 mil salários mínimos, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. Tem o projeto da escala 6x1, tem a anistia, que é muito defendida pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você acha que vai pegar fogo aqui no primeiro semestre? Olha, existem algumas pautas, essas que você citou são as principais, eu acredito, né? A questão da escala 6x1, a questão da anistia, a questão da isenção, quem ganha até 5 salários mínimos, enfim. São pautas que eu acredito que a gente tem que pensar aí no Brasil, não tem que pensar o que vai ser bom para os deputados, o que vai ser bom para essa casa, não. A gente tem que pensar no que é bom para o Brasil e, infelizmente, a palavra que eu menos escuto aqui nessa casa aqui é Brasil. O senhor presidiu a Comissão de Educação agora no último ano. Nesse ano, em qual posição o senhor deve jogar aqui na Câmara dos Deputados? Olha, eu acredito que eu vou ficar como titular na CCJ, trabalhar em relatorias, discutir projetos e ser relator, também ter um trabalho, digamos, mais propositivo em termos de legislatura e também focar também na parte, obviamente, de entregas agora de emendas, né? Que agora é o momento das entregas de emendas, rodar Minas Gerais, mostrar o trabalho que a gente está fazendo, que demandou tempo, né? Assim como tudo na vida, você planta, depois você colhe e, enfim, continuar trabalhando e nada vence o trabalho. Aí você viu essa matéria importantíssima. Realmente o Nicolas Ferreira é um forte candidato a ser o próximo presidente no Brasil. Quem sabe daqui a 6 anos, 8 anos, não sei. Vamos aguardar. Agora, teve uma sessão ali em Brasília que o Nicolas Ferreira colocou no chinelo e no sapato ali os ministros de Lula, Marina Silva e também o ministro dos Direitos Humanos. Olha só o que ele falou, pessoal. Foi demais esse embate ali, esse debate entre os dois e falou verdades que a esquerda precisa entender de uma vez por todas. Vamos ver esse embate ali na Câmara dos Deputados e voltamos em seguida. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí, qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, quero que Você tem dúvida? perguntando Não, você tem dúvida? a posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, em entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se
dirigir as pessoas pretas. Preto Não. sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Eu sei que não vai fazer muita diferença, mas é melhor o senhor fora do que lá dentro do ministério. Agora, o senhor veio aqui com um riso de deboche, de uma mansidão falsa e um amor falso, perguntar para o Felipe Barros: o senhor conhece fulano de tal? O senhor conhece fulano de tal? Pessoas que foram vítimas, obviamente, e como se nós fôssemos responsáveis por isso. Agora eu gostaria de perguntar: o senhor conhece o Lula? Conhece? Seu chefe. Ele agradeceu pelos 350 anos de escravidão na África. Onde o senhor estava, senhor ministro? O Lula recebeu o ditador narcotraficante Nicolás Maduro aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? O Dino cometeu fake news dizendo que fake news é crime no Brasil. E foi, inclusive, checado no Twitter. Eu gostaria de saber, o senhor conhece o ministro Flávio Dino? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, o senhor conhece o Lula, mais uma vez? Conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor, obviamente, conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a Polícia Militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, 10 vagabundos. Mas, para investigar a polícia, tem que ir atrás. Agora, para poder fazer uma nota, uma solidariedade para aquelas pessoas, não tem. O senhor conhece o autista que foi preso aqui no dia 8, aqui num bolo, que ficou preso lá dentro, ali da Papuda? Ele era um autista, de nível altíssimo, inclusive. Um morador de rua também que foi preso, um pipoqueiro também que foi preso. O senhor conhece essas pessoas? E melhor, o senhor conhece a assessora da ministra Alinele Franco, que disse ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? Então, assim, não me venha dizer que os atos que o senhor toma à frente desse ministério são atos de que, não estou impondo nada. Então, se não está impondo nada, e se eu e deputado Felipe Barros estamos cometendo fake news, quer dizer, então, que quando a minha irmã, que filmou de maneira certa um trans entrando dentro do banheiro dela e me passou, e eu como irmão, como cidadão e como vereador denunciei isso, eu estava correto. Afinal de contas, não existe banheiro unissex. E eu gostaria de saber do senhor, então quer dizer que é fake news nossa, então não há instituição de banheiro unissex no Brasil, e, portanto, trans, quando entrarem ali no banheiro que não é do seu sexo biológico, podem ali ser convidados a retirar, uma vez de que tudo não passa de fake news da direita. O senhor não representa ministério algum, o senhor não representa direitos e muito menos humanos. Na verdade, o senhor é ministro do direito dos amigos. Porque quando é com Lula e Maduro, o senhor simplesmente passa pano, isso é bizarro. Aqui, com muitas pessoas em volta, é claro que o senhor não vai dizer. O senhor não vai confessar que o Nicolás Maduro é um ditador contumaz. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Folha de São Paulo, que foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizer isso, o senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor vai ser descartado. Ou seja, o senhor utiliza das minorias para poder simplesmente dizer que o senhor se importa com a democracia. Mentira. Até então, semana passada, o senhor estava estendendo uma bandeira do Brasil. Não, perdão, era de Cuba, em uma invasão ali do MST, um movimento terrorista que tem sido demonstrado aqui pela CPI do MST. Ou seja, não me venha com fala mansa, porque isso daí jamais se te faz com que o senhor se escusa daquilo que o senhor defende e principalmente daquilo que o senhor não ataca. Isso aqui não cola, isso aqui eu sei que o senhor vai dar aí respostas com fala mansa, tentando colocar como se nós fôssemos extremistas, mas eu de fato sou extremista.
Eu sou extremista quando se defende a vida. Eu sou extremista quando se defende a vida do policial e não a vida de vagabundo. Eu sou extremista, sim, quando é recebido aqui no nosso território brasileiro um ditador, como, por exemplo, Nicolás Maduro. Eu sou extremista, sim, quando alguém quer impor uma ideologia na nossa cara, dizendo que um marmanjo, só porque ele se sente mulher, pode entrar dentro do banheiro de uma menina. Eu sou extremista, sim, quando aqui nesse país se respeita tudo. Mas quando se fala de pastor, de padre, de direita, aí pode. Aí tudo é válido. Eu sou extremista, sim, em defender meus direitos. Obrigado, presidente. O senhor tem alguma razão ou sentido para se insurgir contra as providências que tomei? O senhor que vai em frente e sabe o senhor, se mentir de novo, eu farei de novo. Deputado Nicolas, 1 minuto para a réplica. Percebe-se a dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena a fala do Lula sobre a escravidão? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso. Me estranha muito uma pessoa que fala de cada 10 palavras, 11 é democracia, democracia, Estado Democrático de Direito, mas não consegue condenar o mal. Para mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Não cola, pô. As pessoas estão vendo. Era a vez de que o ministro dos Direitos Humanos no Brasil falava o que quiser e todo mundo achava que ele era democrático. Agora não, agora as pessoas têm isso aqui, ó, internet. E eu sei a raiva que vocês têm de mim porque eu deixo essa quadrilha desesperada. Obrigado, presidente. Pois é, pessoal, a esquerda é desse jeito mesmo. Quando a gente pensa que eles já passaram todo tipo de vergonha possível, eles vêm com outras ainda, e é só narrativa atrás de narrativa, mas nós vemos, pessoal, que os ministros do presidente Lula, assim como o próprio governo Lula, está desmoralizado. Nós não vimos nada de realmente efetivo que esses ministros fizeram nesse mandato de Lula, o Lula 3, né, o terceiro mandato de Lula. Nós não vemos, né, no meio ambiente, a própria Marina Silva, a Amazônia está pegando mais fogo do que na época de Bolsonaro, isso já foi comprovado. Esse ministro dos Direitos Humanos que quer empregar aí a cultura woke, né, dos minoritários, dos menos favorecidos, né, e não tem nenhum tipo de argumento, não ajuda realmente aquele que mais precisa. Aliás, o pai dos pobres, né, que é o Lula, que se diz pai dos pobres, aumentou o número de pobres e esse ministro dos Direitos Humanos tem colaborado para isso. O que de efetivo você pode dizer aí na sua cidade que aconteceu através de um ministério de Lula? Pelo contrário, né? O Nicolas Ferreira aí teve que intermediar, né, intervir aí, porque eles queriam era taxar o Pix, né? Eles queriam taxar mais ainda o povo brasileiro, e se não fosse o Nicolas Ferreira, hoje, o Pix que você faz aí diariamente, que tem ajudado muitas pessoas, principalmente os de baixa renda, estaria sendo taxado. Se não fosse taxado, pelo menos no imposto de renda, eles iam pegar todo mundo que ganha até 2, 3 salários mínimos. Essa é a proposta desse governo. Se você não sabe, pessoal, o governo Lula bateu todos os recordes de arrecadação dos últimos 20, 30 anos, desde quando começou a ser medido ali a arrecadação do governo, lá atrás até agora. O governo Lula foi o governo que mais arrecadou, são bilhões e bilhões de reais, e aí ainda faz cortes ainda de gastos. Poxa, mas vamos parar para pensar. Se foi o governo que mais arrecadou, para que fazer corte na educação, na saúde, né, no auxílio farmácia, no auxílio moradia? Para que aumentar, por exemplo, a taxa de juros ali para quem vai comprar o primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida? Hoje em dia está mais caro. Antigamente, com 10% você financiava ali um imóvel, o primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida. Aí passou para 20%, agora você tem que ter 30% de entrada para poder financiar o imóvel. O auxílio farmácia, o Bolsa Família, pessoal, cortou um bocado de gente ali do Bolsa Família. Ou seja, eles aumentaram a arrecadação, aumentaram os impostos, não trouxeram nada de efetivo realmente, em cima desse tanto de taxa que eles aumentaram, eles não trouxeram nada de efetivo, aí fica desequilibrado, pessoal. Por isso que a popularidade desse governo está em baixa e por isso que eles não vão conseguir se reeleger em 2026. Pode esperar, pessoal. O PT vai apoiar alguém do Centrão
para poder substituir, para passar o bastão ali, porque a popularidade dos petistas está em baixa. E se esse projeto aí do Carlos Erundini, né, dos Eros Erundini, que é um católico ali fervoroso e que apresentou esse projeto ali para baixar realmente ali a idade mínima, tanto para Senado, para governador, quanto para presidente do Brasil, se esse projeto passar e Nicolas pudesse candidatar, seria excelente, né? Pelo menos ali para o Senado ou para governador, seria excelente. Temos também ali em Minas o Cleitinho, né, que já se colocou à disposição também para governador de Minas Gerais, seria também um excelente nome. Olha só, eu quero te fazer um convite para se inscrever aqui no canal. Se você assiste os nossos vídeos, nós temos vídeos que muitas pessoas assistem os vídeos todo e não é inscrito, pessoal. Talvez você não saiba, tem um botão aqui. Confira se você está inscrito. Talvez você ache que já se inscreveu. Confira aqui, gratuito, você fica bem informado e nos ajuda. Cada vez que você se inscreve, você está ajudando esse canal a ficar mais forte. Vamos dar essa força aí para a gente chegar nos 400 mil patriotas, conservadores e que querem o bem para essa nação, tá bom? Dá essa força aí, se inscreva no canal, dá um like e tamo junto.